Alô Brasil, Adrian Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vídeo esse para falar sobre Brasil 2, Japão 1. Pouco tempo, assim, 2 horas depois do término da partida, tô aqui falando com vocês para falar sobre essa emocionante vitória da seleção brasileira, sobre essa virada do Brasil em Copas do Mundo, o Brasil voltando a virar um jogo de Copa desde 2014, não tinha uma virada, a última tinha sido aquele duelo contra a Croácia da abertura da Copa lá em Itaquera, e em mata-mata a última tinha sido aquele Brasil e Inglaterra, lendário jogo marcado pelos gols de Ronaldinho, que o Brasil tinha virado contra a seleção inglesa na Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão. Um jogo sofrido, primeiro tempo que o Brasil começa bem, depois toma um gol numa bobeira e aí sente um pouco o gol, mas aí no segundo tempo o Carlo Ancelotti faz algumas modificações e o Brasil melhora muito. E claro, no volume, nas inúmeras chances que teve, o Brasil vira a partida no último lance do jogo e se classifica para as oitavas de finais. Está esperando aí Costa do Marfim ou Noruega, mas antes de saber tudo sobre a vitória do Brasil, se inscreva aqui no canal, curta e comenta, compartilha. Mas é isso, pessoal. Jogo de mata-mata de Copa do Mundo do Brasil é bom demais quando ganha, sabe? É muito bom. A alegria que as pessoas ficam nas ruas. Aqui na rua mesmo a gente tava ali comemorando na hora dos gols. Depois a gente saiu para ficar conversando sobre o jogo assim que acabou. Então, assim, é bom demais ganhar jogo de Copa do Mundo. Na mesma proporção que é horrível perder. Ganhar jogo de mata-mata de Copa do Mundo, o Brasil tem que ganhar, muitas vezes dependendo do adversário, e é muito, muito bom. O Brasil mereceu vencer, o Brasil foi melhor que o Japão na grande maioria da partida. Aquela imagem do volume do jogo que aparece durante a transmissão, na grande maioria do tempo, o Brasil foi bem superior à seleção japonesa. Claro, a gente sabia que seria um jogo duro. O Japão é uma das seleções mais organizadas. Falei aqui no canal ao longo do dia de ontem, ao longo de hoje, que seria um jogo muito duro. O Japão é uma seleção de muita qualidade. Claro que ia pesar muito a qualidade técnica da seleção brasileira. Pesou isso, também pesou a qualidade do banco de reservas. O Carlo Ancelotti tinha mais opções para mudar o cenário do jogo. E foi o que aconteceu, o Brasil vence de virada no final. Mas antes de falar sobre o jogo mesmo, eu quero dar um alerta a vocês que estão aí, né, que só acompanham Copa do Mundo. Gente, isso é o Carlo Ancelotti. Isso é o Carlo Ancelotti. Muitas vezes os times do Ancelotti não fazem um jogo brilhante, no final vence. Assim, o roteiro do jogo de hoje é muito o roteiro do Real Madrid campeão europeu na temporada 2021-2022, que tá ali sem o controle do jogo em alguma ocasião, leva um gol, sai atrás, precisa virar e aí no finalzinho vira o jogo. É muito esse roteiro, a gente já viu muito disso. Para quem acompanha o Real Madrid, a gente já viu muito isso, assim, incansáveis vezes. Os times de Ancelotti não fazem questão de dominar o tempo inteiro. São times que possuem a força mental como uma das principais características, e a gente pôde ver isso. E é bom, porque nas últimas eliminações, vocês vão lembrar de 2010, de 2014, de 2018, até mesmo de 2022, como a força mental da seleção brasileira era debatida. Um time que saía atrás em jogo eliminatório e não conseguia virar. Então, essa é uma das características dos times do Carlo Ancelotti. Mas sobre o jogo, a gente sabia que o Japão viria jogar fechadinho, num esquema 5-4-1. Não é surpresa para ninguém que o Japão ia fazer isso, que iria esperar o erro da seleção brasileira, ia tentar cozinhar o jogo ao máximo, quem sabe ali abrir-se o placar para tentar levar o jogo para uma prorrogação, um pênalti, ou marcar 1-0, se fechar lá atrás e arrastar até o final do jogo. E foi isso que aconteceu. O Japão se fechou lá atrás e, claro, se você der espaço ao Brasil, principalmente com ao Vinícius Júnior, é fatal, gente. É fatal. E o Japão sentiu isso na pele, as poucas vezes que o Vinícius Júnior teve espaço, como ele foi perigoso. Mas assim, era um Japão que tinha a proposta de jogo muito clara, e aí o Carlo Ancelotti traz o mesmo time da partida contra a Escócia. Eu acredito que esse time acertou, obviamente que nos próximos jogos deve mudar, até também por conta da lesão do Lucas Paquetá, mas é um Brasil que tem hoje uma ideia mais clara de como se jogar. Obviamente é uma seleção que vai oscilar, sim, porque o Brasil não está pronto, é aquela coisa de crescer passo a passo, e o Brasil tem isso, assim, sabe? Eu vejo avanços na partida de hoje, apesar que eu vou falar mais na frente,
Como o Brasil ainda sofre para criar contra as defesas fechadinhas e, obviamente, o gol nasce das mudanças do Carlo Ancelotti e também do volume, do abafa, dos cruzamentos. Então, é um Brasil que no primeiro tempo começa muito bem. Eu acho que até a parada técnica o Brasil começa muito bem, mas aí depois da parada, logo em seguida o Japão abre o placar num erro de passe do Danilo, que o Casemiro não acompanha, já não podia fazer a falta, né? O Casemiro leva um cartão com 10 minutos de jogo e ali não poderia fazer a falta. Então o Gabriel Magalhães não conseguiu acompanhar a tempo, o chute cruzado sem chances pro Alisson. Pra quem tá falando aí, o Alisson falhou. Não, gente, não dava pro Alisson pegar, o chute foi fraco, não. Foi um golaço do Sano, meia da seleção japonesa, que assim, era tudo que o Japão queria, sabe? Era tudo que o Japão queria, e aí o Japão marca o gol, o Brasil sente um pouco, porque aquela questão de, tipo, você querer apressar as coisas, sabe? Ia ser um jogo de paciência. Só que aí o Brasil começa a ficar nervoso, começa a errar passes bestas, o Casemiro, que um pouco afobado até pelo lance do gol, começa a derrubar os companheiros, né? Ele se choca com o Matheus Cunha, um lance que acaba virando lateral pro Japão. Então, é um jogo que o Brasil, até o intervalo, o Brasil tinha perdido o controle, porque ficou um pouco tenso, sabe? Ficou um pouco tenso, aí o Japão foi podendo ter mais espaço, foi ficando mais tranquilo em relação à sua defesa. Mas aí o Brasil sobrevive, e aí é uma das características também dos times do Carlo Ancelotti, sobreviver. Quando a coisa tá ruim, quando a coisa vai apertar, e isso vai acontecer, o Brasil vai passar maus lençóis em alguns determinados momentos dos jogos, o time sobrevive, foi o que aconteceu, vai pro intervalo, ele já volta com o Endrick. Gosto da mudança do Endrick, mas me incomoda um pouco de que em outros jogos o Endrick não tem espaço, mas quando o caldo aperta, chama o Endrick. Foi assim também no Real Madrid. Eu acho que é uma das coisas que o Carlo Ancelotti erra. É uma das coisas que o Carlo Ancelotti erra, que é essa coisa de não colocar o Endrick sem ser na fogueira, sabe? Então, se o Endrick não consegue responder, aí olha, o Endrick que eu coloquei não deu certo. Mas aí a entrada do Endrick, você tira o Paquetá que sai machucado, coloca o Endrick, um atacante a mais, fica ali o Endrick, o Ryan, o Vinícius Júnior aberto, Endrick e o Matheus Cunha ali pelo meio. Vai dando mais liberdade aos jogadores pelo lado, né? Essa era a ideia, de você também povoar a área e dar mais liberdade ao Vinícius Júnior, ao Ryan, e a gente vê um crescimento do jogo dos dois, porque no primeiro tempo o Vinícius Júnior pegava a bola, vinha 3 em cima, tava complicado, mas aí com a alteração muito positiva do Carlo Ancelotti, a coisa melhora para a seleção brasileira. No primeiro tempo o Brasil também estava tentando jogar muito pelo meio, mas não estava conseguindo. E aí essa coisa do Brasil lotar a área, abafar o Japão, de tipo cruzamentos, porque tava todo mundo lotado, e aí tem a chance do Bruno Guimarães no cruzamento do Paquetá. Nesse lance eu fiz a conta, claro, né, já revendo alguns lances do jogo, tinha 6 defensores do Japão dentro da área e 5 da seleção brasileira, então era uma seleção brasileira que começa a lotar a área, e no lance do gol tinha 5 jogadores do Brasil, com o Danilo ainda que estava chegando, então era um Brasil que foi tentando lotar a área, e o Japão, claro, foi perdendo campo, foi perdendo o domínio. Então é uma mudança do Carlo Ancelotti que fez muito sentido, deu muito certo. A gente pode ver até isso ao longo dos outros jogos. Quando entra o Martinelli no lugar do Matheus Cunha também, ele começa a dar mais liberdade ao Vini, e o Martinelli entra como uma espécie de terceiro meia, né, no lugar do Matheus Cunha mesmo, até mesmo na função, mas também que poderia lotar a área, e foi o que aconteceu no gol da virada do Brasil. Tava o Martinelli meio que atraindo as atenções dos dois defensores que estavam com o Vinícius Júnior, então ficava numa espécie de 1 contra 1, sabe? O Martinelli sempre ali dentro da área, e é o que acontece, o Brasil foi lotando a área para dar espaço do 1 contra 1. Então foi um Brasil que conseguiu controlar as transições ofensivas do Japão. Era a grande questão, assim, como o Brasil vai se comportar nas transições ofensivas do Japão? Porque se o Japão se fechar e acertar contra-ataques, o Brasil vai passar dificuldade. Mas o Brasil conseguiu controlar muito bem. E é um Japão que foi perdendo força ofensiva ao longo do jogo. O primeiro tempo do Japão é muito bom, era um time que conseguia acionar os atacantes, até por controle de jogo. Em algumas ocasiões eu percebi o Japão se defendendo com a bola, a pressão alta do Brasil em certo determinado momento do primeiro tempo não estava funcionando. Mas aí no segundo tempo o Brasil foi ganhando terreno, foi naquela espécie de abafando, né? Você vai colocando o Japão contra a parede.
E aí as transições ofensivas do Japão morreu. Faltou também profundidade no banco da seleção japonesa. Até se explica, né, os desfalques aí do Minamino, do Mitoma, do próprio Kubo, que não esteve à disposição após se machucar no primeiro jogo da Copa do Mundo. Então é um Brasil que conseguiu matar isso. E claro, dá pra gente acreditar essa grande atuação defensiva do Brasil. Porque o Brasil fez um bom jogo defensivo, a grande atuação dos dois zagueiros, né? O Marquinhos e o Gabriel Magalhães jogaram muito bem, os dois laterais também. O Danilo se recupera após a falha no lance do gol da seleção do Japão. Mas assim, defensivamente o Brasil foi muito bem. O Casemiro estava muito mal em determinados momentos do jogo. Ele melhora no segundo tempo, obviamente, tanto na figura ali com o cara chegando na área, mas no geral não é uma Copa do Mundo boa do Carlos Henrique Casemiro. Mas quem tá fazendo uma Copa muito boa, absurda, é o Bruno Guimarães. É um cara que, com a assistência do gol da vitória, chegou a 4 assistências na Copa do Mundo. Desde Zico, em 1982, um brasileiro não dava 4 assistências em Copas. O gol nasce também, claro, de uma pressão alta. E aí o Bruno Guimarães, como essa espécie de camisa 10, sabe? Esperando o momento certo, serve o Martinelli pro gol da vitória, mas assim, dando chegada, ele quase marca um gol e uma chegada no lance de cruzamento do Danilo, ele que chega na área. Então é um meio campo completo. Eu diria que tem poucos meias aí nessa Copa do Mundo jogando mais bola que o Bruno Guimarães mesmo. É uma grande Copa. Eu sou um crítico do Bruno Guimarães, eu não gostava, né, das atuações dele da seleção brasileira, achava que ele devia muito em relação ao nível de atuações que ele tinha no Newcastle, mas é uma grande Copa do Mundo do Bruno Guimarães, que foi coroado aí com outra assistência nessa Copa do Mundo, a assistência do gol da vitória do Martinelli, que entrou muito bem. É um golaço, assim, sabe, do Martinelli, a jogada do Bruno Guimarães, espetacular. E aí, claro, também o gol do Gabriel Magalhães, que quase que o Suzuki defende, né? Então, assim, era um jogo que a gente esperava. O Brasil ia ter que achar espaços, o Brasil ia ter que ter paciências, alternativas de cruzamento, de lotar a área, de achar alguém dentro da área em cruzamentos. Eu até pensei que ele poderia ter colocado o Igor Thiago para mesmo que fixar os zagueiros nos duelos ali, mas ele acerta muito nas mudanças do Carlo Ancelotti. Eu gostei muito de como ele reage. Então, é um Brasil que melhorou no segundo tempo e ainda sigo naquela ideia. Se 10 passa ao Brasil, ele vai castigar. O Vinícius Júnior ia marcando o gol da Copa do Mundo. O Vinícius Júnior já tem o seu gol memorável de que ele não fez como o Pelé tinha, sabe? O gol que o Pelé não fez, aquele gol contra o Uruguai na semifinal da Copa do Mundo de 70, que ele passa pelo goleiro e quase marca um golaço. Então, é uma seleção brasileira que, se der espaço, ela vai castigar. E assim, gente, se acostumem, porque vai ser isso. Eu tendo a acreditar que vai ser esse sofrimento até o final da Copa, principalmente em duelos mais equilibrados. Porque contra o Japão, era de se esperar e já foi emocionante. Então, contra outras seleções como a Inglaterra, como a Argentina ou Colômbia na semifinal. Porque a Noruega eu já acho que o Brasil vai ter mais facilidade, porque a Noruega não tem um coletivo tão bom como tem a seleção do Japão. Então, gente, se acostumem. Hoje eu pensei, é o Brasil, mas dentro do campo é o Real Madrid, sabe? É o Real Madrid, porque ficou muito claro como o Carlo Ancelotti tá tentando espelhar o seu Real Madrid, de tipo, um time forte defensivamente, bola no Vinícius Júnior, que ele resolve. O Vinícius Júnior não marcou gols, mas ainda assim fez uma grande partida. Quando teve espaço, ele quase marca um golaço, que infelizmente não entrou. Outro cara que ficou, e ele foi perguntado a questão do Neymar, né? Se o Neymar, por que não entrou? Até achei que o Neymar entraria para tentar achar uma bola diferente. Mas o Ancelotti falou, olha, ele viria na prorrogação, ou se o Brasil não tivesse empatado até os 60 minutos. E foi o que aconteceu. O Brasil empata antes dos 60 minutos, o Neymar ficou sendo preservado ali para o final da partida. Tanto que o Carlo Ancelotti não faz todas as mudanças, ele vai segurando ali. O Japão já tinha feito 4 mudanças, o Brasil tinha feito apenas 2. Então é o Carlo Ancelotti que iria colocar o Neymar na prorrogação. Então dá para ter uma noção de que o Neymar deve ter apenas condições de jogar 30 minutos, 30, 35 minutos. Então por isso ele iria entrar na prorrogação. Sobre a virada do Brasil, como eu falei no começo do vídeo, o Brasil volta a virar um jogo de mata-mata
pela primeira vez em 24 anos, a última vez foi em 2002, aquele duelo contra a seleção da Inglaterra, e os boletins médicos, Paquetá vai fazer exames, mas vocês lembram que no começo do jogo ele sente a coxa, e aí no final, após pular, ele volta a sentir, aparentemente é algo mais grave. O Paquetá, eu diria que está fora da Copa do Mundo. E o Casemiro, não preocupa, acho que é mesmo questão de cansaço. As informações são do Pedro Ivo Almeida, repórter e jornalista da ESPN. Então, eu acho que o cenário de lesão é essa. O Casemiro tá tranquilo e o Paquetá não. O Paquetá deve ficar fora da Copa até o final. Mas eu quero finalizar, gente, esse vídeo com... Acreditem, acho que é o sonho da nossa geração ver o Brasil campeão do mundo. Eu tenho esse sonho, acho que muita gente da minha idade que não viu o Brasil ser campeão do mundo tem esse sonho. Eu confesso que hoje eu tô aqui formado na profissão que eu sou por conta das Copas do Mundo. Então o sonho, acreditem, é um sonho de uma geração, e eu acho que ganhar uma Copa do Mundo é uma das coisas que faz com que a gente se conecte quando a gente era criança, sabe? A gente que viu as Copas do Mundo 2010 e 2014, que sonhava com o hexacampeonato naquele momento, tem aquela oportunidade de hoje, quem sabe o Brasil sendo campeão, chegando no final, realizar os sonhos daquela criança que a gente cresceu sem ter esse sonho concretizado. Então, gente, sonhe! O hexacampeonato é sim possível, e eu acho que o caminho do Brasil tá aí bem desenhado, com Noruega, Inglaterra, Argentina ou Colômbia, e aí uma final, uma seleção francesa, uma seleção da Espanha, até mesmo Portugal. Então, sonhe, porque a Copa do Mundo é a cada 4 anos. Eu acho que a gente tem que viver também a Copa do Mundo, sentir um pouco de emoção, porque são muitos anos de jejum, e eu acho que a gente já tá em tempo assim, gente, tá na hora a gente ser campeão, sabe? Então, sonhem, desfrutem. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima.